Boa tarde, alunos e alunas do sétimo ano. Espero que todos estejam bem, que todos estejam respondendo às atividades propostas, prestando atenção nos conteúdos. Qualquer dúvida que ainda estiver, podem entrar em contato comigo, certo? Que estarei à disposição de todos. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre adaptações teatrais. Na aula passada, eu propus que vocês assistissem o filme O Auto da Compadecida, fizessem a análise dos elementos da narrativa, de acordo com o que pedia lá na atividade, e espero que vocês tenham gostado. Hoje, a gente vai continuar falando sobre o filme, só que eu trouxe para vocês uma análise crítica sobre ele. O que é uma análise crítica? É uma análise, né, do filme no geral. O que foi que ele mostrou, qual foi a parte mais importante, o que foi que ele trouxe de bom, qual a realidade que ele mostrou, quais ações foram desenvolvidas, se as pessoas entenderam daquela forma que o autor quis passar, certo? Então vamos lá. A fórmula parece simples. A seca nordestina como cenário, personagens sertanejos interpretados por ótimos atores, diálogos inteligentes e um clássico da literatura nacional como enredo. Sensação de déjà vu? Pode ser. Não sei se vocês sabem, mas déjà vu é aquela sensação que a gente tem, às vezes, de que quando a gente passa por alguma ação, alguma situação, é como que se na nossa mente viesse aquela lembrança de que a gente já imaginou, já passou por aquilo, mas na verdade a gente está passando naquele momento que a gente está pensando. É como se fosse uma questão do nosso psicológico. A gente pensa que já passou aquilo, mas na verdade foi só um pensamento e agora que está passando a ação. Entendeu? Esses são os ingredientes tipicamente brasileiros de O Auto da Compadecida, filme que foi transferido da TV para o cinema com extrema competência. Então, o cenário foi a seca nordestina. Os personagens são personagens sertanejos, né? Interpretados por atores excelentes, né? Então, por isso que deve-se à fama que o filme tem, o texto e o filme tem. Né? Além de ser um texto bom, criado por um autor muito bom, Ariano Suassuna, é um texto que ele deu muito certo no cinema também. Nas mãos de Guel Arraes, a obra de Ariano Suassuna, escrita em 1955, virou minissérie e conseguiu uma das maiores audiências da TV Globo. Os 4 capítulos originais foram exibidos de terça a sexta, sempre às 22h30, e obtiveram ótimos índices de audiência, começando com 36 pontos e chegando aos 39 no último dia. No cinema, seus 4 capítulos de 40 minutos foram compactados em 1h40 de filme, mas nada se perdeu do original. Pelo contrário, algumas cenas foram gravadas especialmente para o cinema e os cortes serviram para a trama ficar ainda mais concentrada na dupla Chicó, interpretado por Selton Mello, e João Grilo, interpretado por Matheus Nastergalli. Então, essa dupla é uma dupla que todo mundo conhece, né? Chicó e João Grilo. E aí explicou a audiência que o filme teve, quando ainda não era filme, mas era minissérie, e o que foi que aconteceu até se transformar em filme, porque antes era minissérie, então teve algumas partes compactadas, mas apesar de serem compactadas, nada se perdeu. Permaneceu original e encantou todo mundo que gostou, né? Irreverentes e trapaceiros, os 2 amigos vivem em Cabeceiras, interior da Paraíba, o estereótipo das pequenas cidades nordestinas, paupérrima, pacata, seca, com um coronel e uma igreja. Então esse é o perfil das cidades nordestinas, né? Bem de antigamente, não dos dias de hoje que muita coisa já mudou. Para sobreviver, eles tiram proveito da esperteza de João Grilo, sempre com seus planos arriscados e muita lábia. Então João Grilo tinha muita lábia
convencer qualquer pessoa sobre qualquer situação que estivesse passando. Depois de uma estrada de aventuras e de uma série de pessoas enganadas, Chicó e João Grilo acabam se encontrando com Jesus Cristo, Nossa Senhora e o diabo, num julgamento final pra lá de autêntico. Então, muitos analistas críticos dizem que essa cena do juízo final foi a cena mais importante do filme. Foi o clímax do filme, aquela parte mais importante, porque foi uma autenticidade tão grande que ocorreu durante a cena, que foi o que mais chamou a atenção de muitos espectadores. As ótimas atuações de Selton Mello e Matheus Nastergaile, entretanto, não ofuscam o elenco de apoio, que também conta com excelentes atores. Irreconhecível com próteses de ouro e olho de vidro, Marco Nanini, vive um misterioso cangaceiro, que ele fez o papel de Lampião, que era apaixonado por Padre Cícero. Fernanda Montenegro só dá o ar da graça no final do filme, como Nossa Senhora, a Compadecida. Então foi o fato de Nossa Senhora aparecer no filme, foi o que originou esse nome, o Alto da Compadecida, que é a Compadecida no caso é Nossa Senhora. Lima Duarte e Maurício Gonçalves, que tem ótimas participações, como o Bispo Ganancioso e Jesus Cristo, negro, né, que era negro, para surpresa de João Grilo, ele era negro. Diogo Vilela, o padeiro, e Denise Fraga, que foi a sua mulher infiel, né, também eles fazem papéis de pessoas da sociedade, pessoas que existem nos interiores, né, e tudo mais. Então eles arriscaram gravar, arriscaram assumir esses papéis e eles arrancaram risadas do público, porque todo mundo acha engraçada aquela situação, né? Talvez o cinema no Brasil não deva insistir apenas em produções que retratem o cenário, a situação, os personagens e os dramas tipicamente nacionais, para que não criem enredos monotemáticos. Porém, esses elementos genuinamente brasileiros compõem o tipo de filme que melhor sabemos fazer, explorando a cultura popular com um pano de fundo que não podia ser melhor, a literatura nacional. É uma fórmula praticamente infalível que diverte, lota as salas de cinema e expõe a excelente veia comédia. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que apesar de alguns criticistas, de alguns analistas dizer que os filmes brasileiros eles devem tratar de mais de um tema, esse filme, o Alto da Compadecida, foi um filme que investiu nisso e deu certo, porque eles usaram como base a literatura nacional e todo mundo sabe o sucesso que fez. Né? Isso faz até hoje, porque ainda serve de base para muitos analistas, para muitos estudos, até hoje é estudado. Então, a nossa atividade é super simples. Na primeira questão diz assim: a história O Alto da Compadecida começa com a propaganda de um filme no cinema. Então, tá lá Chicó e João Grilo fazendo a propaganda de um filme. Produza um pequeno texto respondendo como essa propaganda começa. Lá no início do texto, como ela começa. Onde se passa o filme? Como são as imagens? Como são as pessoas que o assistem? Como são cobrados os ingressos? Quem recebe o dinheiro dos ingressos? Como era o projetor do cinema? Então, podemos dizer que um filme, quando mostra outro filme no cinema, é uma ação metalinguística? Ou seja, metalinguística é quando a linguagem é usada para falar da própria linguagem. Ou seja, o filme retratou um outro filme no início dele. Então, vocês vão criar um texto falando sobre isso, respondendo essas perguntas. No número 2, vocês vão explicar quem foi Ariano Suassuna, quais livros ele escreveu, quando foram escritos e quando ele morreu. E no número 3, vocês vão pesquisar, se informar e responder qual a importância desse grande autor para a literatura brasileira. Qual a importância que Ariano Suassuna tem para a literatura brasileira. Certo? Então é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida, falem comigo. Tchauzinho.